Aos 71 anos, John Travolta tomou uma decisão que chocou seus amigos mais próximos. Após perder Kelly Preston em 2020 e seu filho Jet anos antes, algo mudou dentro dele. Em 2025, ele começou a se despedir de maneiras que preocuparam a todos ao seu redor. Ele tem se desfeito de itens pessoais que significavam tudo para ele. Ele gravou o que chama de sua mensagem final para os fãs. Sua família está assustada. Os boatos de morte deste ano não foram aleatórios. Há algo que ele não nos conta. O que John descobriu sobre o próprio futuro vai partir seu coração. John Travolta nasceu em 18 de fevereiro de 1954 em Englewood, Nova Jersey, o caçula de 6 irmãos. Seu pai, Salvatore, administrava uma pequena borracharia e carregava o peso das finanças da família, enquanto sua mãe, Helen, sustentava a casa com suas aulas de teatro e seus próprios sonhos de se tornar atriz. John a observava ensaiar com um brilho nos olhos e, mesmo aos 12 anos, sentia algo caloroso o atraindo para aquele mundo. Uma peça escolar deixou tudo claro. Ele subiu ao palco, moveu-se com uma espécie de faísca e a plateia rugiu. Aquele som o atingiu como uma porta se abrindo de repente. A família não tinha muito, mas tinha barulho, música e histórias, especialmente quando Helen ensaiava peças como A Noviça Rebelde na sala de estar. John absorvia tudo como se estivesse respirando. Aqueles momentos moldaram algo dentro dele, dando-lhe esperança enquanto a casa continuava pequena e o dinheiro escasso. Crescer naquele lar musical significava que as paredes nunca ficavam em silêncio. Os ensaios de Helen enchiam cada canto com canções de My Fair Lady e Oklahoma. John participava sem ser convidado. Ele dançava, cantava, imitava gestos e fazia caretas tão dramáticas que os vizinhos às vezes espreitavam pela janela só para observar o garotinho no meio da sala. Mesmo sendo o caçula e às vezes tratado como o menorzinho, sua mãe sempre o incentivava, dizendo que ele tinha algo especial. Disse que aquelas apresentações na sala de música eram como um abraço virtual, um convite para se conectar com a beleza da música e encontrar um refúgio dentro de si mesmo. Disse que aquelas apresentações na sala de estar o salvaram. A casa podia não ser rica, mas a criatividade estava por toda parte, impulsionando-o rumo a um futuro que ele ainda não conseguia imaginar. A escola era diferente. John sofria bullying constantemente por causa de sua magreza e da gagueira que embaralhava suas frases. As crianças o chamavam de Pinky por causa de sua pele clara. Zombavam dele por causa de sua voz e de seu jeito de andar, fazendo-o querer desaparecer antes do almoço na maioria dos dias. Então, ele se escondia em seu próprio mundo. Em casa, ele encenava pequenas peças para os irmãos, transformando a mágoa em humor. Atuar o ajudava a se acalmar. Ajudava-o a esquecer a mágoa da escola. Sua mãe percebeu a dor que ele carregava e o incentivou a entrar para o teatro para que ele pudesse transformar esses sentimentos em energia. No ensino médio, sempre que subia ao palco, ele se transformava completamente. As pessoas o observavam como se ele controlasse a luz do ambiente. O que antes parecia fraqueza, aos poucos se transformou em algo poderoso. Seu primeiro grande momento aconteceu quando ele tinha 12 anos. Helen dirigiu uma peça comunitária chamada Quem Salvará o Lavrador e o escalou para um pequeno papel. O papel era simples, mas no instante em que ele entrou em cena, algo mudou. Ele acrescentou pequenas piadas, mudou o tom de voz e insinuou sotaques que não estavam no roteiro. A plateia riu e aplaudiu até que ele congelou, atônito com o som. Chegaram a lhe dar uma ovação de pé, algo tão raro que surpreendeu os adultos nos bastidores. Naquela noite, ele soube exatamente qual era o propósito da sua vida. Ele carregou esse sentimento consigo por anos, deixando-o impulsioná-lo para frente. Aos 16 anos, ele foi além. Abandonou a Dwight Monroe High School, mesmo com os pais implorando para que terminasse os estudos.
Fez as malas, pegou todo o dinheiro que tinha e se mudou para Nova York. Ficou hospedado em um quarto da I, grego MEC, A por $1 a noite e aceitou qualquer trabalho que aparecesse. Lavava pratos, entregava flores, limpava onde quer que alguém precisasse de ajuda. Fazia aulas de teatro gratuitas durante o dia, entrando sorrateiramente em lugares onde tecnicamente não deveria estar. À noite, ele voltava para a pequena cama do I grego, MECA, e dizia a si mesmo que precisava sobreviver mais um dia. Ele nunca deixou a tristeza vencer. Acreditava que a luta tinha um significado. Acreditava que a cidade abriria uma porta para ele se continuasse batendo. Helen, então, o ajudou a encontrar a escola de teatro do bairro, onde ele estudou canto com Dan Sullivan. Sullivan olhou para John e viu algo natural, algo bruto, mas o avisou que o talento por si só nunca seria suficiente. Ele explicou que a indústria o destruiria se ele não criasse uma casca grossa. John ouviu. O treinamento foi intenso e emocional. Ele aprendeu a controlar a voz e a moldar cada movimento. Lentamente se livrou da gagueira. Quando terminou o programa, carregou o aviso de Sullivan como um lembrete silencioso. Usou-o para se manter firme, mesmo quando grandes momentos surgiram depois. Aos 16 anos, no mesmo ano em que se mudou para Nova York, conseguiu seu primeiro trabalho remunerado no Cherry Lane Theatre, na peça Bye Bye Birdie. Ele ganhava $75 por semana. O palco era pequeno e os bastidores pareciam apertados. Mas, todas as noites, ele aprendia algo novo. Decorava falas, observava atores mais experientes e estudava como cativar o público. A emoção de se apresentar fora da Broadway lhe deu confiança, algo de que ele precisava desesperadamente. Aqueles meses o ajudaram a acreditar que realmente pertencia ao mundo do entretenimento. 2 anos depois, em 1972, conseguiu um papel na peça Off-Broadway, Rain, atuando ao lado de Bly Danner. O espetáculo fechou depois de apenas 2 semanas devido às críticas negativas e, de repente, ele ficou sem dinheiro. Ele dormia em bancos de parques e caminhava por horas na esperança de que alguém o escalasse para um papel. A dor daquela época o marcou profundamente. Ensinou-lhe como a indústria podia alavancar alguém e descartá-lo rapidamente. Mesmo assim, ele continuou fazendo testes. Recusou-se a desistir. Então, veio a turnê nacional pela Grécia em 1973. Ele interpretou o papel de Duty. Não era um papel importante, mas lhe dava liberdade para improvisar no palco. Ele criava passos de dança que faziam o elenco rir. A viagem foi difícil, mas ele aprendeu a se apresentar noite após noite em novas cidades. As longas viagens de ônibus, a convivência com outros atores e a empolgação de um trabalho constante o impulsionaram. Essa turnê mais tarde o ajudou a ser notado para papéis maiores. Ele chegou a Broadway em 1974 com Over Here, atuando ao lado das Andrews Sisters. O espetáculo ficou em cartaz por 341 apresentações e se tornou o musical de maior sucesso da temporada. Ele cantava com uma voz de tenor que muitos desconheciam. Ele lutou contra o medo do palco durante as prévias, mas, assim que encontrou seu ritmo, sentiu-se em casa. O sucesso de Over Here abriu portas. Ajudou-o a conhecer atores como Treat Williams e Mary Lou Hanner e o impulsionou em direção a Hollywood. Naquele mesmo ano, ele fez testes para mais de 50 comerciais. Conseguiu trabalhos para Dr. Pepper e acessórios automotivos exclusivos e começou a ganhar $500 por dia. Pela primeira vez, sentiu-se estável. Chegou até a se mudar para um pequeno apartamento em Hell's Kitchen. Aqueles anúncios o mantiveram vivo, o fizeram continuar fazendo testes e impediram que a esperança se esvaísse. Em 1975, ele fez um teste para o musical Godspell, mas errou uma música na segunda audição e perdeu o papel. A rejeição o devastou.
Isso o obrigou a repensar sua preparação. Ele recorreu ao preparador de atores Milton Katselos. Katselos o fez mergulhar mais fundo e encontrar emoções que nunca havia usado antes. Esse fracasso se tornou uma das lições mais importantes de sua vida. Então veio o teste que mudou tudo. Bem-vindo de volta, Carter. Ele quase perdeu a oportunidade porque precisava de dinheiro e estava prestes a aceitar um papel na Broadway. A diretora de elenco Lynn Stallmaster o conteve, dando-lhe um pequeno papel em The Devil's Rain, apenas para que ele pudesse se manter à tona. Quando entrou para a audição, que durou apenas alguns centavos, em março de 1975, ele estava suado e mascando chiclete. Mas, no momento em que leu as falas de Ed Barbarino, iluminou a sala. Os produtores não conseguiam desviar o olhar. Em maio de 1976, ele já era um dos rostos jovens mais famosos da televisão. Crianças imitavam seu jeito de andar. Camisetas com sua foto vendiam em todos os lugares. Antes mesmo de Carter ir ao ar, ele apareceu em Emergency, em 1975, como um jovem fugitivo problemático. Ele já havia participado do programa uma vez, em 1972, como um alpinista ferido, quando tinha apenas 18 anos. O episódio de 1975 teve um impacto diferente. Ele se entregou completamente ao papel, usando memórias de sua própria vida para construir o personagem. Os produtores perceberam. Viram profundidade. Viram alguém capaz de conduzir histórias mais complexas. Então, veio o menino na bolha de plástico, em 1976. Ele interpretou Todd Lubitsch, um adolescente que nasceu sem sistema imunológico. A história foi vagamente baseada em David Vetter, o menino real que viveu isolado de 1971 até sua morte. Em 1984. O filme estreou em 12 de novembro de 1976 e se tornou um enorme sucesso. Durante as filmagens, Travolta criou um forte laço com Diana Hyland, que interpretava sua mãe. Quando ela faleceu pouco depois, vítima de câncer, a perda o afetou profundamente. Ela o marcou por anos, moldando sua vida emocional e o impulsionando a se conhecer melhor como ator. John Travolta entrou nas audições de 1976 para os embalos de sábado à noite, com uma pressão que a maioria dos jovens atores não conseguiria suportar. No entanto, algo nele atraía a atenção de todos. Mais de 200 atores fizeram teste para o papel de Tony Monroe, mas Travolta tinha um jeito de andar que ninguém mais tinha. Ele havia estudado um pequeno trecho de um episódio de A Família Brady, onde um personagem desfilava com uma arrogância afetada, e o copiou até que se tornasse natural. Quando entrou na sala, o diretor John Badham o observou se mover e soube que aquele era o cara. Aquele pequeno andar se tornaria a marca registrada de Tony. Antes disso, Travolta era conhecido principalmente como Vinnie Barbarino em Welcome Back, Carter. Mas os embalos de sábado à noite mudaram tudo para ele quase da noite para o dia. O papel o tornou o mais jovem ator indicado ao Oscar de melhor ator desde 1932, com apenas 23 anos, e o produtor Robert Stigwood o contratou para 3 filmes, um contrato de $1 milhão, algo quase inédito para um ator em ascensão em 1976. Um ano depois, em 1977, eles filmaram as famosas cenas do terno branco na verdadeira boate Brooklyn Disco 2001 Odyssey. As luzes estavam quentes, a multidão barulhenta e a pressão para que tudo ficasse perfeito só aumentava. Badham pressionou bastante a todos só na sequência de Stayin' Alive. Ele exigiu mais de 100 tomadas. Travolta girou e deslizou sem parar até os joelhos sangrarem por causa do chão de concreto. Patricia von Brandenstein, a figurinista,
Encontrou o terno branco pronto porque Tony Monroe era balconista de uma loja de tintas e não tinha dinheiro para comprar nada feito sob medida. Essa escolha simples deu um ar de realidade ao figurino, e as calças boca de sino e as lapelas largas se tornaram parte da cultura disco. Então veio a trilha sonora. No final de 1977, as músicas dos Blood Gears foram lançadas e o sucesso foi estrondoso. O álbum vendeu 40 milhões de cópias no mundo todo e 16 milhões nos Estados Unidos, tornando-se a segunda trilha sonora mais vendida de todos os tempos, atrás apenas de O Guarda-Costas. Permaneceu 24 semanas em primeiro lugar na parada da Billboard. Staying Alive se tornou o hino de Travolta, e os Blood Gears moldaram o som para combinar com a jornada emocional de Tony. O falsete dele se harmonizava perfeitamente com a personalidade do personagem e elevava cada cena em que ele dançava. Quando o filme estreou no Teatro Chinês de Man, em 14 de dezembro de 1977, a multidão do lado de fora parecia mais um festival do que um evento cinematográfico. Lá dentro, o filme foi um sucesso estrondoso. No final de 1978, arrecadou mais de 90 milhões de dólares nos Estados Unidos e 350 milhões de dólares no mundo todo. Travolta recebeu sua primeira indicação ao Oscar aos 23 anos. 3 anos depois, a ABC exibiu o filme na televisão e estima-se que 200 milhões de pessoas o assistiram. Mesmo com todo esse sucesso, Travolta recusou uma oferta de patrocínio de $1 milhão porque temia ficar preso para sempre à imagem do garoto propaganda da discoteca. Durante as filmagens, uma tensão palpável pairava no ar. Certa noite, Travolta presenciou uma briga de verdade em uma boate do Brooklyn. O barulho, o pânico, o perigo o marcaram profundamente e ajudaram a moldar uma das cenas mais sombrias do roteiro. Mais tarde, a MPAA, a IASUNI, Motion Picture Association of America, obrigou o corte daquela cena de quase estupro. Mas a crueza que Travolta testemunhou permaneceu dentro dele. Isso o impulsionou a evitar papéis que pendessem demais para a etnia ou que fossem previsíveis demais. Ele temia ficar preso a um estereótipo, e esse medo influenciou muitas de suas primeiras decisões. Após o sucesso de Os Embalos de Sábado à Noite, o mundo esperava que ele aceitasse tudo. Em vez disso, recusou uma participação especial em Animal House, em 1978, porque queria proteger sua imagem dramática. Pegou o dinheiro ganho com a febre do embalo e investiu em seu álbum de estreia. O álbum, simplesmente intitulado John Travolta, alcançou o 14º lugar na Billboard 200 e misturava baladas com disco. Ele estava tentando provar que podia evoluir sem se esgotar como tantas outras jovens estrelas. Então veio a Grécia. Travolta havia interpretado Danny Zuko na Broadway em 1972. Portanto, o personagem vivia dentro dele. Quando os produtores consideraram Henry Winkler, Travolta se ofereceu e cantou Greased Lightning ao vivo no set de filmagem. Olivia Newton-John o ajudou com o treinamento vocal e essa confiança garantiu o papel para ele. As filmagens começaram no verão de 1977 na Venice High School, transformada na Royal High. As habilidades de dança de Travolta, adquiridas na Broadway, combinadas com sua recente fama no cinema, tornaram Danny Zuko inesquecível. Em julho de 1977, a equipe estava em Venice Beach filmando a cena do Hand Jive. Mais de 500 figurantes interpretaram os estudantes, e a energia era contagiante. Travolta improvisou muitos movimentos, o que explica a vivacidade da cena. Naquele dia, ele machucou a mão durante uma cena de ação, mas seguiu em frente, e a equipe teve que se adaptar rapidamente. O caos ao seu redor criou uma espécie de magia que ainda se sente ao assistir à cena.
O filme Grease estreou nos cinemas em junho de 1978 e se tornou um sucesso de bilheteria. Arrecadou 132 milhões de dólares nos Estados Unidos e mais de 395 milhões de dólares no mundo todo, com um orçamento modesto de 6 milhões de dólares. Travolta ganhou 2,5 milhões de dólares americanos, tornando-se o ator mais bem pago de Hollywood. Rumores de um romance fora das telas com Olivia Newton-John se espalharam, mas Travolta sempre afirmou que era apenas profissional. O filme o transformou de estrela em lenda. Por trás de todo esse sucesso, algo doloroso acontecia. Durante a turnê de imprensa na Grécia, Travolta descobriu que sua mãe, Helen, tinha câncer de mama. Ela havia escondido isso dele para poupá-lo. Ele terminou as cenas finais carregando esse luto. Helen faleceu em 1978, e Travolta afirmou posteriormente que a dor da perda acrescentou uma vulnerabilidade ainda maior a Danny Zuko. Mesmo com o coração partido, ele manteve a postura profissional, o que foi respeitado pelo elenco. Em seguida, veio o single Let Her In, 1978, que se tornou um sucesso, permanecendo em primeiro lugar no Reino Unido por 7 semanas e alcançando a 10ª posição na Billboard Hot 100 nos Estados Unidos. A ABC chegou a planejar um especial intitulado John Travolta Especial, mas conflitos de agenda impediram a gravação. Let Her In permanece sendo seu único hit solo no Top 10 dos Estados Unidos. Naquele mesmo ano, ele recebeu a proposta para interpretar o Superman. Christopher Reeve acabou aceitando o papel, mas Travolta admitiu mais tarde que a decisão o atormentou. Superman arrecadou mais de 300 milhões de dólares no mundo todo e moldou o futuro dos filmes de super-heróis. Se ele tivesse aceitado, toda a sua carreira poderia ter sido diferente. Em 1980, chegou aos cinemas Urban Cowboy e Travolta se entregou completamente ao papel. Ele passou meses aprendendo a montar touros com verdadeiros rancheiros do Texas, tentando capturar a essência de Bud Davis com honestidade. Durante um ensaio, ele foi arremessado com tanta violência que perdeu a sensibilidade nas pernas por um instante. A equipe entrou em pânico. Travolta insistiu que continuassem mesmo antes de ser examinado. A lesão acabou sendo uma fratura no tornozelo, o que forçou um atraso nas refilmagens com Deborah Winger. A dor permaneceu, mas também deu ao filme um realismo cru que os fãs notaram. Em 1981, ele estrelou Blowout. A história carregava a paranoia dos anos Watergate. Para um momento crucial, o diretor Brian De Palma precisava de um grito que soasse real. Nada funcionou. Travolta, inspirando-se em sua experiência com improvisação em Welcome Back, Carter, criou um som cru que atingiu exatamente o que De Palma queria. Tornou-se um dos momentos mais memoráveis do filme. Então veio 1983 e Staying Alive. Travolta retornou como Tony Monroe, mas também assumiu a produção executiva. O orçamento saltou para 22 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 64 milhões de dólares hoje. Nos bastidores, ele entrou em conflito com Sylvester Stallone pelo controle criativo. A tensão atrasou tudo. Mesmo assim, o filme arrecadou 127 milhões de dólares em todo o mundo. Os críticos detonaram o filme, mas a bilheteria mostrou que Tony Monero ainda tinha poder. John Travolta começou 1985 pensando que faria um drama romântico simples, mas o filme perfeito o levou a algo mais complexo. Ele interpretou um repórter da Rolling Stone preso em uma batalha judicial por causa de fitas que se recusava a entregar. Aquela cena lhe pareceu estranhamente familiar, pois na mesma época, ele estava lidando com uma batalha contratual real com a Paramount por direitos autorais não pagos da Grécia. O filme arrecadou mais de 180 milhões de dólares no mundo todo. Mesmo assim, Travolta não recebeu tudo o que lhe era devido.
O caso foi resolvido discretamente, mas o deixou abalado, e o próprio filme fracassou nas bilheterias. Arrecadou apenas 12,9 milhões de dólares, contra um orçamento de 20 milhões. Foi massacrado pela crítica e sua carreira entrou em declínio. Ainda assim, a estranha sobreposição entre a cena do tribunal no filme e sua luta real deu à atuação um toque peculiar que ainda é comentado. Apenas 4 anos depois, tudo mudou novamente. Em 1989, Travolta aceitou um papel em Olha Quem Está Falando, uma comédia simples onde Bruce Willis dublava os pensamentos de um bebê. Não parecia um grande retorno, nem mesmo parecia sério. No entanto, o filme surpreendeu a todos. Arrecadou 297 milhões de dólares no mundo todo e salvou Travolta em um momento em que sua carreira estava em baixa. Antes desse filme, ele não tinha recebido grandes propostas e o interesse dos estúdios por ele estava diminuindo. Mas Travolta e Willis gravaram suas cenas juntos, interagindo e improvisando piadas. Essa fluidez natural conferiu ao filme uma energia calorosa que o público adorou. E a partir daí, Travolta estava de volta ao jogo. No entanto, naquele mesmo ano, algo mais sombrio o atingiu. Ele foi processado em 5 milhões de dólares americanos por seu ex-empresário, que o acusou de peculato. O caso terminou fora dos tribunais, mas os detalhes mostraram o quão despreparado Travolta estava para a fama. Na década de 1970, ele havia ganho mais de 100 milhões de dólares americanos sem prestar muita atenção em como o dinheiro era administrado. Conselheiros e empresários tomavam decisões que ele mal verificava. Ao final do caso, ele percebeu quanto dinheiro havia escapado por entre seus dedos. Tornou-se um ponto de virada, um momento em que finalmente assumiu o controle de suas finanças. Durante esse período instável, ele conheceu Kelly Preston. Eles se encontraram pela primeira vez no set de um filme inédito de 1987. Mas o relacionamento só se aprofundou em 1989, quando ambos entraram para a Scientologia. Essa crença compartilhada os conectou em um momento em que Travolta enfrentava 4 fracassos consecutivos. O relacionamento deles se tornou um porto seguro e tranquilo, quando nada mais parecia certo. Eles se casaram em 1991 e permaneceram juntos em todos os momentos, bons e ruins, até a morte de Kelly em 2020. Nessa época, ele também estava se voltando para projetos mais tranquilos. Em 1991, estrelou Eyes of an Angel, um pequeno drama sobre um pai e uma filha que criam um laço com um cachorro ferido. Não foi um grande sucesso, mas refletia o momento emocional que ele estava vivendo. Ele queria histórias sobre família e emoção, em vez de espetáculo. Sua própria vida estava se tornando mais realista, e os filmes que escolhia começaram a refletir isso. Olhando um pouco mais para trás, um arrependimento ainda o persegue. Em 1986, ele recebeu a proposta para o papel principal em Top Gun. Recusou devido ao medo de altura, que entrava em conflito com seu interesse em pilotar aviões. Tom Cruise ficou com o papel, e o filme arrecadou mais de 357 milhões de dólares em todo o mundo. Travolta admitiu mais tarde que essa foi uma de suas maiores oportunidades perdidas, especialmente porque sua carreira desmoronou logo depois. Tornou-se uma lição silenciosa que ele carregou por anos. Então, veio a reviravolta inesperada de Pulp Fiction em 1994. A dança de Travolta com Uma Thurman no Jack Rabbit Slims foi filmada em 20 tomadas exaustivas, pois ele havia acabado de voltar da promoção do filme na Europa. E durante uma tomada caótica, seu dedo escorregou na arma cenográfica e ele acidentalmente atirou em Marvin no rosto. Todos congelaram, exceto Travolta e Samuel L. Jackson, que permaneceram em seus personagens e continuaram a filmagem. Tarantino manteve a tomada porque a considerou crua e impactante.
Travolta também machucou o pé em uma cena posterior ao cair de joelhos, e o grito que o mundo ouviu foi de dor real. Toda aquela intensidade moldou a sensação elétrica e caótica que transformou a literatura pulp em um marco cultural. Em 1995, ele participou de Get Shorty e interpretou Chili Palmer, um charmoso tubarão solitário que se aventura em Hollywood. Ele havia vivenciado muitas falas usando histórias que ouvira de mafiosos reais de Miami. O filme arrecadou 72 milhões de dólares americanos em todo o mundo e recebeu atenção de diversos prêmios. Sua improvisação foi tão forte que obrigou o diretor a reescrever cenas em torno dele. Essa confiança o impulsionou para seu retorno triunfal no final dos anos 90. Mas, naquele mesmo ano, algo terrível aconteceu. Enquanto pilotava um jato Gulfstream 2 de Fort Lauderdale para o Maine, o sistema de navegação falhou sem aviso prévio. A visibilidade estava baixa, os rádios falharam e, enquanto ele e seu copiloto desciam, os controladores de tráfego aéreo desviaram a rota para um Boeing 727 que os guiasse através das nuvens. Os dois aviões chegaram perigosamente perto um do outro antes de Travolta realizar um pouso de emergência em alta velocidade. Aquele momento o marcou profundamente. Inspirou até mesmo partes do filme Feno, um ano depois, em que seu personagem adquire habilidades estranhas após um clarão. Ele raramente fala sobre o incidente, mas continua sendo uma das experiências mais próximas da morte em sua vida. 2 anos depois, ele filmou A Outra Face com Nicolas Cage. As próteses exigiam sessões de 8 horas todos os dias. Artistas implantavam cada fio de cabelo à mão, construíam crânios móveis e moldavam os rostos com minúsculos motores para que parecessem vivos. Cage e Travolta estavam tão maquiados que às vezes não se reconheciam. O filme arrecadou 245 milhões de dólares americanos em todo o mundo, mas o preço físico foi alto. Ambos os atores lidaram com irritações na pele e precisaram de cuidados médicos durante as filmagens. Mesmo assim, Travolta se manteve no personagem o máximo possível, acreditando que esse comprometimento manteria a história verossímil. Logo depois, ele recebeu uma proposta para uma participação especial em Titanic. Teria sido um grande momento, mas ele recusou em 1997, quando Kelly lhe contou que estava grávida de seu filho, Jet. Ele se afastou dos holofotes para se concentrar na família. Foi um sacrifício silencioso que poucos sabiam na época. Então, veio uma decisão que ele jamais esqueceria. Em 2000, investiu 20 milhões de dólares americanos do próprio bolso em A Reconquista, na esperança de construir uma enorme franquia de ficção científica baseada em um romance que admirava. O filme custou 70 dólares americanos e 3 milhões no total, mas arrecadou apenas 29 milhões de dólares americanos no mundo todo. Os críticos o massacraram, e Travolta ganhou o prêmio Framboesa de Ouro de pior ator. Tornou-se um dos maiores fracassos de Hollywood. Chegou-se a questionar se sua ligação com a cientologia havia influenciado o projeto. O filme serviu de alerta em Hollywood sobre como até mesmo estrelas consagradas podem errar ao se dedicarem a um projeto apaixonante. Swordfish estreou em 2001. Travolta interpretou Gabriel Shear, um vilão falastrão que exigia atenção. Ele chegou a pilotar um helicóptero durante as filmagens para uma cena dramática. A FAA, a Administração Federal de Aviação dos EUA, havia alertado a equipe sobre os riscos, mas Travolta insistiu que conseguiria lidar com a situação. O filme arrecadou 140 dólares americanos e 7 milhões no mundo todo e se tornou um sucesso de bilheteria. Apesar de muitos críticos considerarem que ele não era a pessoa certa para o papel, ainda assim, a cena se tornou um dos maiores assuntos comentados do filme. Nada comparado ao que aconteceu em 2009. Seu filho Jet morreu aos 16 anos enquanto a família estava nas Bahamas. A dor foi insuportável.
Meses depois, um motorista de ambulância tentou extorquir 25 milhões de dólares americanos da família, alegando ter provas de um acobertamento. Durante o julgamento, Travolta descreveu ter feito reanimação cardiopulmonar em seu filho enquanto implorava para que ele respirasse. Isso o expôs publicamente. O mundo viu um lado dele bem diferente do glamour de Hollywood. Mostrou como até mesmo as maiores estrelas são frágeis. Quando interpretou Edna Turnblad em Hairspray, em 2007, ele trouxe calor e alegria a uma personagem que exigia horas de maquiagem todos os dias. O filme arrecadou mais de 22 milhões de dólares no mundo todo e deu aos fãs um novo motivo para amá-lo. Nos bastidores, ele equilibrava o espírito alegre do filme com o peso de suas lutas pessoais. Wild Hogs, lançado no mesmo ano, o levou para um mundo mais leve. O filme arrecadou 253 milhões de dólares e revitalizou o gênero de comédia de amigos por um breve período. Travolta insistiu em fazer acrobacias reais de motocicleta e sofreu um pequeno acidente que o deixou com alguns hematomas. Ainda assim, o elenco se uniu tão bem que frequentemente viajavam juntos entre as filmagens. Tornou-se uma de suas produções mais felizes. Então, em 2010, surgiu uma pequena luz. Após a perda de Jet, Travolta e Kelly deram as boas-vindas ao filho, Benjamin, por meio de uma barriga de aluguel. Ele se tornou um símbolo de cura para a família. Travolta se dedicou à caridade, chegando a pilotar um Boeing 707 da Qantas para entregar suprimentos ao Haiti após o terremoto. Esse avião, mais tarde, se tornou um símbolo de seu serviço. Anos depois, ele retornou à televisão para interpretar Robert Shapiro em The People vs. O.J. Simpson. Ele ganhou 11 quilos para o papel e estudou os gestos, a voz e o estilo de Shapiro. A série estreou em 2016 e foi aclamada pela crítica. Travolta recebeu uma indicação ao Emmy e provou mais uma vez que podia se reinventar. Sua atuação se tornou um dos pontos altos da série. Em 2018, ele estrelou Gotti, um projeto que almejava há anos. O filme enfrentou rumores de cancelamento e críticas severas, alcançando uma avaliação de 0% no Rotten Tomatoes. Ainda assim, ele manteve sua posição. Em 2025, afirmou que nunca se arrependeu de ter feito o filme, pois era algo pessoal e importante para ele. O golpe mais duro veio em 2020, quando Kelly Preston faleceu de câncer de mama aos 57 anos. Travolta compartilhou homenagens emocionantes online. Mais tarde, revelou as últimas palavras dela para ele, dizendo que viveria para a alegria, pois ela havia lhe pedido isso. No aniversário dela, em 2025, ele postou um vídeo cantando Come Rain or Come Shine, faça chuva ou faça sol, e milhões de pessoas sentiram sua dor. Naquele mesmo ano, ele apareceu em um comercial de Natal da capital, como Papai Noel. Aos 71 anos, ele dançou em um cenário com 50 dançarinos e luzes brilhantes. O comercial estreou durante o desfile do Dia de Ação de Graças da Macy's, em 27 de novembro de 2025. Os fãs o celebraram como prova de que ele ainda dominava o palco com a mesma energia que tinha na Grécia. E, apesar de tudo isso, 2025 trouxe boatos sobre sua morte, alegando que ele havia falecido. Ele os desmentiu com fotos simples e uma confiança serena. Ele ainda pilota seu Boeing 707 para fins beneficentes. Ele ainda orienta jovens atores. Ele ainda trabalha. Ele ainda se mexe.